Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade ao curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a matéria que nós estamos concluindo agora é a História da Igreja. Já tratamos desde a Igreja Primitiva, a Era Apostólica, a Era das Perseguições, a Reforma, a Pós-Reforma, e tratamos na lição 9 da Igreja nos Estados Unidos. Agora vamos falar da Igreja na América Latina e fazer algumas observações finais. No ambiente dinâmico da América Latina hoje, a mensagem de Jesus Cristo consegue achar solo fértil, onde a semente do Evangelho pode crescer. Muitas partes da América Latina estão diante de situações políticas causadas por facções em guerras, por lutas militares e por economias devastadas pela inflação, pela dívida nacional de muitos países. A ampla mistura de nacionalidades apresenta ainda outros desafios. Embora quase todas as nações latino-americanas tenham adotado um entre dois idiomas, o português no Brasil e o espanhol em outros países da América Latina, e quando falamos América Latina estamos englobando a América do Sul e Central, numerosos grupos populacionais mantêm seus idiomas de culturas tradicionais. Além de muitos povos nativos, os índios, há numerosos africanos que foram levados para os milhares durante a era do tráfico de escravos. Além disso, muitos europeus e mais recentemente asiáticos têm sido acrescentados a essa mistura cultural na América Latina. Nesse solo fértil, o Evangelho tem crescido dramaticamente nas décadas recentes. De fato, embora não podemos abranger todos os aspectos desta história emocionante, o caro aluno descobrirá que a história do cristianismo na América Latina é das mais notáveis em todo o longo da história da Igreja. Além disso, ao terminar nesse estudo de história eclesiástica ou história da Igreja, examinemos alguns pontos interessantes e oportunidades atuais da Igreja. Isso porque, como membros do corpo de Cristo, acrescentamos diariamente a história da Igreja por meio da nossa própria história, vida e testemunho. Nessa lição, vamos tratar do catolicismo tradicional da América Latina. Falaremos também do catolicismo contemporâneo, do protestantismo no texto 3, texto 4, o movimento pentecostal e observações finais. Texto 1. O catolicismo tradicional. Os missionários católicos chegaram à América Latina juntamente com os conquistadores europeus do século XVI. Embora houvesse sessões individuais entre os missionários, os sacerdotes católicos geralmente cooperaram com os exércitos para subjugar o povo nativo. A conquista para eles era muito cruel e as conversões eram forçadas, eram comuns. A Igreja Católica ajudava a controlar o povo. Em troca disso, recebia muito benefício do Estado. Em quase totalidade da América Latina, desenvolveu-se um sistema de patrocínio pela realeza, que fazia com que o rei da Espanha controlasse todas as nomeações eclesiásticas e dirigisse a obra dos missionários e a criação de dioceses. O rei nomeava os governantes, dentre uns bem poucos indivíduos ricos, e cada um desses dominava totalmente o governo dentro de um país e contribuía com as finanças e outras formas de apoio à Igreja Católica. Dessa forma, a Igreja identificava com as classes superiores dominantes. A verdade é que até os tempos modernos, inúmeros de clérigos católicos romanos na América Latina eram europeus por nascença e treinamento.
Mudanças drásticas começaram no século XIX, quando a maioria dos países latino-americanos conquistou a sua independência política. Durante os primeiros anos da luta pela independência, o Papa opunha-se às aspirações do povo. Entendia que essas revoluções eram rebeliões contra os governantes estabelecidos, nos quais os novos líderes locais procuravam tomar para si os mesmos poderes que antes haviam estado nas mãos dos europeus. Como a questão do patrocínio não ficou resolvida, e nem os reis europeus, nem os líderes locais podiam aprovar os líderes eclesiásticos, a Igreja Católica Romana vacilou. Embora os governos recém-independentes nem sempre fossem hostis ao catolicismo, muitas vezes se achava em conflito com a Igreja Romana quanto ao poder político e a sua influência social. Durante esse período de mudanças sociais rápidas, a Igreja Católica achava-se difícil adaptar essas novas forças. Muitas de suas energias eram dedicadas à defesa dos privilégios de que o tradicionalismo havia gozado, posto que o catolicismo romano permanecesse sendo a religião oficial na maioria dos países latino-americanos. O grau de liberdade para os demais grupos religiosos variava de país em país. Durante quase 3 séculos, o catolicismo romano nessa parte do mundo foi uma religião autoritária, dogmática, ritualista e sacramental. Na maioria dos países latino-americanos, a população inteira declarava que seguia a fé católica romana. Infelizmente, muitos desses católicos eram cristãos nominais e misturavam elementos do cristianismo aos temores do seu paganismo e espiritualismo tradicionais. No Brasil, por exemplo, algumas seitas afro-brasileiras observavam ritos católicos, mas continuavam também a sacrificar aos espíritos. Uma explicação para isso é que a Igreja Católica Romana, na América Latina, nunca teve um número suficiente de sacerdotes para ensinar os seus convertidos os fundamentos da fé, sendo europeia em boa parte da sua liderança. Durante os meados do século XX, muitos países na América Latina experimentavam regimes militares que arrancaram o controle das mãos de algumas poucas famílias ricas. Alguns desses golpes instalaram governos à direita, ao passo que outros, em Cuba, adotaram o modelo ditatorial comunista como forma de governo. Essa nova situação e as conclusões do Concílio do Vaticano II levaram a Igreja Católica Romana a alterar completamente sua postura política. Já não se concentrava em defender seus privilégios, agora alegava haver tomado sobre si a tarefa profética de condenar a injustiça e a iniquidade. Vamos agora aos exercícios do texto 1. Quando o catolicismo romano entrou na América Latina pela primeira vez, era caracterizado por sua condenação da justiça, sua ênfase da tolerância, seu apoio aos iníquos dos conquistadores. É só pergunta. Aqui a letra D, seu apoio à injustiça e aos atos iníquos dos conquistadores. 10.1, letra D. 10.2. Quais dessas declarações escrevem o resultado dos primeiros esforços da Igreja Romana para cristianizar a América Latina? O catolicismo é a religião oficial em todos os países da América Latina. Hoje, muitos católicos... tem havido sincretismo generalizado na prática religiosa. Letra C é a mais correta, que tem havido sincretismo generalizado na prática religiosa do catolicismo. 10.2, letra C. Vamos ao catolicismo contemporâneo. Como histórico acima, podemos fazer certas generalizações a respeito do catolicismo
contemporâneo na América Latina. Falaremos dele. Primeiro, continua sendo a força religiosa dominante no continente. Segundo, tem um sabor fortemente europeu, predominantemente espanhol. E terceiro, tem encorajado muitos católicos romanos a contentar-se com uma fé nominal. Nos anos recentes, porém, a hierarquia católica romana tem procurado lidar com os problemas do nominalismo e do sincretismo, correspondente ao Concílio do Vaticano II. O catolicismo tem adaptado sua mensagem, seus métodos, já não é a potência monolítica de antes. Hoje, a Igreja Católica Romana na América Latina é caracterizada por uma diversidade teológica que vai do ultraconservatismo em um extremo à aplicação da teologia da libertação no outro extremo. Uma conferência de bispos católicos realizada em 1968 em Medellín, na cidade de Colômbia, foi um ponto crucial. Esta conferência proclamou que a América Latina estava às portas de um novo período caracterizado pelo anseio do povo, pela libertação total de toda a servidão. Identificou um neocolonialismo estrangeiro dos Estados Unidos e de certas potências europeias como a causa do povo ficar na escravidão econômica e social. Descreveu o povo latino-americano como aqueles que estavam sendo refreados pela escravidão institucional, que era imposta pelas leis, pelos impostos e por forças políticas que conspiram entre si para impedir a sua liberdade de expressão. O próprio sistema, dizia a conferência, precisava ser mudado, porque nos regimes militares houve ocorrência de prisões, torturas e assassinatos pelo alegado desaparecimento de pessoas envolvidas com as esquerdas da Igreja Católica. Passou então a alinhar o seu discurso no marxismo, afirmando estar ao lado dos pobres e oprimidos, e redefiniu o seu evangelho em termos de causas políticas. Essa situação era o contexto da teologia da libertação, que não demoraria para dominar boa parte do cristianismo na América Latina, tomando as suas populações em presas fáceis para ditadores comunistas. Gustavo Gutiérrez Merino, nascido em 1928, foi um sacerdote peruano e um dos escritores mais conhecidos da teologia da libertação. É tido como seu fundador, embora tenha recebido a sua educação na Europa, chegou à conclusão que a teologia ocidental não atendia aos problemas da América Latina. Declarou que a mensagem do cristianismo devia começar com o contexto social e político, ao passo que nos países desenvolvidos a igreja tinha se dirigido ao incrédulo. Nas áreas subdesenvolvidas, ela teria dirigido ao não humano. Para Gutiérrez, o termo não humano descreve algumas pessoas que estão tão oprimidas que nem sequer têm condições suficientes para fazer perguntas religiosas. Não consegue ver além de suas necessidades imediatas, econômicas, políticas, sociais e culturais. O livro de Gutiérrez, Uma Teologia de Libertação, foi publicado em 1964 e tem sido traduzido em muitos idiomas. Outros teólogos católicos, romanos e protestantes têm adotado o desenvolvimento em seus temas principais. Frequentemente emprega o vocabulário marxista para descrever a luta pela libertação e combina os conceitos bíblicos com ideias comunistas. Esta solicitude tem adotado aqui a solicitude colocou alguns sacerdotes católicos em oposição aos seus bispos e governo civil. Essa alegada identificação radical com os pobres é obviamente uma mudança enorme na disposição tradicional da Igreja Católica na América Latina, pois passou a aprovar e apoiar até mesmo os ditadores mais opressores.
Os sanguinários, os teólogos da libertação apoiam, nas suas opiniões, certas denúncias feitas pelos profetas do Antigo Testamento e na descrição de Jesus ao seu próprio ministério, em Lucas capítulo 4, verso de número 18 e 19, e também Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Os teólogos da libertação também se referem ao exemplo do Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito. Eles entenderam que o povo de Deus foi liberto da escravidão, que os mantinha com um sistema social injusto. Êxodo capítulo 12. Tais teólogos não entendem que o pecado é pessoal. Para eles, trata-se de um problema social da coletividade. É qualquer coisa que oprime ou escraviza, e qualquer coisa que tolera ou permite a escravidão. Creem que o evangelho da libertação é aquilo que liberta, e que a salvação não é espiritual, mas sim política e social. A despeito das pressões da teologia da libertação, no entanto, há quase em todos os países da América Latina fortes pressões em favor de uma renovação espiritual. Às vezes, essa renovação tem enfatizado os aspectos pessoais dos dons carismáticos. Noutras ocasiões, compromete a conseguir a justiça através de ação social, mesclando mais uma vez o cristianismo e o discurso marxista. Em muitos países tem havido um movimento relevante à renovação carismática católica, acompanhada pelo interesse, pelo estudo bíblico e pela participação dos leigos na vida da igreja. Alguns carismáticos católicos deixam a sua igreja a fim de afiliar a uma congregação pentecostal, ao passo que outros voltam à sua forma mais tradicional de culto dentro da igreja católica. Outro acontecimento na igreja católica da América Latina é o encorajamento pela igreja do desenvolvimento estrutural das comunidades eclesiásticas de base. Esses agrupamentos, também chamados de congregações do povo, são exemplo de mobilização dos leigos atraídos pelo discurso da esquerda católica. Esses núcleos formam pequenas comunidades dentro de paróquia maior. Membros desses grupos pequenos veem outros membros como indivíduos estimados, aos quais podem ministrar, os quais podem apelar em tempos de necessidade. Essas comunidades populares têm sido especificamente eficazes em ministrar aos pobres nas favelas, nas cidades das grandes da América Latina, alcançando e iludido com uma teologia marxista. Segundo a Conferência de Medellín, são o âmago primário e fundamental da igreja. Às vezes, esse grupo, em forma de célula, torna-se centros de radicalismo político. Todas essas mudanças no método e na mensagem da Igreja Católica Romana têm levado muitas pessoas na América Latina a perder a confiança na instituição. Em vários países, a Igreja acha difícil recrutar sacerdotes. Grandes números de pessoas desnorteadas procuram orientação em seitas como o mormonismo, nas testemunhas de Jeová, mas as mudanças também têm criado oportunidades sem paralelo para a proclamação do genuíno Evangelho de Cristo. Vamos a 10.3. Explique por que é danosa a teologia da libertação. Porque ela focaliza numa libertação social e cultural e não propriamente na libertação do pecado. 10.4. Guterres disse que nas áreas subdesenvolvidas a igreja deve falar não ao incrédulo, mas ao não humano. O que ele quis dizer com essa declaração? Ele quis dizer que o não humano é aquela pessoa que não consegue ver além das suas necessidades culturais,
Então ele não vive uma vida humana. B, como esse conceito afeta a ênfase que a igreja dá ao evangelho. É porque aqui focaliza apenas no pobre e não em todas as pessoas. O evangelho deve ser universal para todos. C, porque a prática da teologia da libertação tem levado alguns sacerdotes católicos romanos na América Latina a opor-se tanto aos seus bispos quanto ao governo, porque muitas vezes gera um conflito social e produz até uma rebelião, principalmente contra as autoridades estabelecidas. 10.5. Por que a Conferência de Medellín da Igreja Católica diz que as comunidades eclesiásticas de base são algo primário e fundamental da Igreja? Porque aqui estabelece comunidades locais que servem para entender os problemas daquela comunidade. 10.6. Escreva duas ênfases da renovação espiritual contemporânea na Igreja Católica Romana na América Latina. A ênfase é num catolicismo focalizado numa ideologia de esquerda ou marxista. Essa que é a ênfase. Vamos agora ao texto 3. Falemos do protestantismo. Durante o século XIX, grandes números de protestantes europeus imigraram para as nações recém-independentes da América Latina. O Brasil estava entre os primeiros países a dar boas-vindas aos grupos protestantes e a lhes permitir certas liberdades religiosas. Poucos depois, muitos luteranos, anglicanos e calvinistas que estavam fugindo dos distúrbios do Velho Mundo chegaram também à Argentina, Chile, Venezuela, Uruguai e Brasil. Embora não recebesse permissão imediata para ter igualdade com aqueles que seguiam a fé católica já estabelecida, esses protestantes eram geralmente tolerados e tiveram licença de praticar a sua fé. A sua luta pela liberdade religiosa muito fez para mudar a natureza do protestantismo nessa parte do mundo. Já em meados do século XIX, missionários evangélicos da América do Norte estavam ministrando em vários países da região da América do Sul. Os presbiterianos chegaram ao Brasil em 1860. Os metodistas chegaram no México uma década mais tarde. E os batistas estabeleceram obras em vários países até 1860. No começo do século XX, cada país latino-americano tinha alguns protestantes, mas o crescimento eclesiástico era modesto até os meados do século, quando os missionários foram forçados a sair da China e dos países árabes na década de 1960. Os 50 chegou deles e resolveram continuar seu ministério na América Latina. Por volta de 1960, cerca de 7.000 missionários protestantes e 30.000 pastores protestantes locais serviam na América Latina. Até a década de 1960, a Igreja Católica Romana opunha-se oficialmente a todos os protestantes e os sacerdotes advertiam o povo de que devia evitar todo contato com os evangélicos. Fizeram esforços sistemáticos para desencorajar os crentes e restringir a distribuição de Bíblia, às vezes até mesmo destruindo templos protestantes. As hostilidades frequentes irrompiam em atos de violência. Os evangélicos, que proclamavam com ousadia a necessidade do novo nascimento, uma experiência pessoal de conversão a Cristo, sofreram grandemente pela sua fé. É possível, porém, que essa perseguição os preparasse para um crescimento dramático que viria posteriormente no fim do século. A despeito da oposição, as igrejas evangélicas cresciam, juntamente com a mensagem de redenção individual. Essas igrejas ofereciam um tipo de adoração que era relevante para a cultura latina. Os cultos davam aos indivíduos a oportunidade de testemunhar a despeito de sua fé. Isso, através de cânticos entusiásticos
que provinham sua própria cultura, desde a Segunda Grande Guerra Mundial. O protestantismo tem experimentado um crescimento notável, mas nessas últimas décadas tem crescido ainda mais dramaticamente. Embora a teologia da libertação, mascarada em teologia da missão integral, tenha afetado alguns protestantes, os evangélicos tendem a evitar questões políticas, sem deixar de atender às necessidades sociais. Desenvolveram igrejas nacionais, autônomas, competentes, com muitos líderes poderosos. Os cristãos latino-americanos têm aproveitado todas as oportunidades de levar o evangelho às ruas, às praças, programas tais como o evangelismo em profundidade, que teve origem no México durante a década de 1950, estimular os clérigos e leigos igualmente a serem evangelistas eficazes. Sua mobilização total a todos os crentes, adultos, adolescentes, crianças, tem trazido nova vida espiritual a muitas congregações por toda a América Latina. Esse programa envolve a mobilização de pessoas para a oração, para o evangelismo. Na Guatemala, em 1960, o programa foi aplicado a um país inteiro pela primeira vez. E pelos seus resultados substanciais, o método foi posteriormente adaptado em outras partes do mundo. Muitas das cidades do mais rápido crescimento do mundo acham-se na América Latina e representam um dos desafios mais incomparáveis da área. Milhões de pessoas têm deixado as áreas rurais para buscar empregos e oportunidades nas cidades, mas muitas delas acabam morando em favelas, em casas de madeira e até mesmo de papelão. Essa situação moderna da América Latina assemelha-se a problemas sociais experimentados na América do Norte e na Europa há pouco mais de 100 anos. Embora os protestantes espera-se cada crente testifica de Cristo, esse testemunho é dado pelos leigos e tem resultado em crescimento rápido em todas as partes do continente. Certa revista noticiária relatou que, em média, 400 latino-americanos por hora, ou seja, 9.600 por dia, converte-se ao cristianismo evangélico. A igreja no Brasil duplica o número de seus membros cada 10 anos. Atualmente, os evangélicos, inclusive os pentecostais, representam o apanhado da sociedade latino-americana. Inclui líderes nacionais com boa fatia de classe média e milhões e muitos pobres. Com o crescimento eclesiástico tão rápido, os líderes protestantes perceberam que seria impossível, por meios convencionais, treinar o grande número de pastores necessário a atender às necessidades dessa igreja em expansão. O período exigido para o estudo tradicional, com residência em instituto bíblico, tornava o estudo demasiadamente prolongado, dispendioso e isolado da vida do dia a dia. Então, novas ferramentas educacionais precisavam ser promovidas à educação teológica, por exemplo, a educação teológica por extensão, ETE, educação teológica por extensão, conforme comumente chamada. E a ETE é um esforço pioneiro para levar o ensino bíblico aos pastores, líderes, leigos, no contexto da igreja local. Combina uma quantidade específica de instrução, sala de aula, períodos de estudos, autodidático, e com esse método requer que os pastores sejam treinados na sua própria congregação. Os presbiterianos iniciaram o primeiro programa de ETE na Guatemala em 62, mas agora muitos programas usam na América Latina, programas até interdenominacionais. A alternativa pelo estudo teológico por extensão oferece oportunidades educacionais em toda a parte do mundo. Os evangélicos, com a sua solicitude pelo evangelismo e pelo treinamento, têm atingido partes da população em países como Chile, El Salvador, Guatemala e Brasil. Mas isso não significa que a vida seja fácil. Aqueles que confessam a Cristo. Algumas áreas, tais como Colômbia e El Salvador, os evangélicos, especialmente os líderes eclesiásticos, são alvos escolhidos por atos de violência.
A matança de pastores muitas vezes tem implicações políticas, pois alguns evangélicos apoiam a liderança política do seu país. É frequente ver esses líderes com a única alternativa, a ditadura comunista, que é muito temida. Outros cristãos, é lógico, são alvos de violência simplesmente por se recusarem a usar a sua influência para apoiar o terrorismo dos revolucionários. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B. A oposição oficial da Igreja Católica Romana no Ministério Protestante entrou em declínio. Letra B2, segunda metade do século XIX. Os batistas, metodistas e presbiterianos estabeleceram obras missionárias na América Latina. Número 5, durante a década de 1950, letra 3, depois de 1950. O primeiro programa ETE começou na América Latina com o propósito de treinar ministro em 1962, número 6 na C. Na América Latina, tinha cerca de 30 mil dos seus próprios habitantes ministrando como pastores de igrejas protestantes aqui na América Latina durante até a década de 1960. Número 5, havia cerca de 7 mil missionários protestantes na América Latina até 1960, letra número 4. IG, um programa do evangelismo, profundidade de coração, foi iniciada pela mobilização total de clérigos e leigos das igrejas protestantes. Aqui seria o número 2, na segunda metade do século XIX. Vamos a 10.8. Quais são alguns dos métodos que têm contribuído para o crescimento rápido do protestantismo na América Latina? Bom, podemos mencionar a ação dos missionários em termos de evangelização. 10.9. Quais são alguns dos desafios específicos que os protestantes têm diante de si na América Latina? Os desafios são continuar provendo treinamento, teológico para os novos líderes que têm surgido numa igreja em expansão. Vamos ao texto 4, movimento pentecostal. Certo estudioso observou: não é possível falar da igreja pentecostal da América Latina. Há muitos tipos de igrejas pentecostais. Não há nenhuma organização que reúna os vários pentecostais entre si. Todas elas têm uma história e características distintas. Embora o impacto de diferentes igrejas pentecostais varie de país a país, o movimento pentecostal está forte no continente inteiro. Os movimentos pentecostais são autocotentes, Para alguns deles, tem vínculos fraternos com denominações na América do Norte e na Europa, e geralmente suspeito de organizações ecumênicas. A adoração pentecostal na América Latina é desinibida e espontânea, com muita música vibrante e testemunhos. Os novos crentes são incorporados à vida da comunidade e, logo que possível, mesmo sejam recém-convertidos, a descobrir seus dons espirituais. Os crentes tomam por certo que o evangelismo pertence às reuniões ao ar livre, ao culto da igreja. Alguns evangelistas norte-americanos, com seus dons distintos de cura, muito têm feito para a popularização da mensagem do evangelho. E o conceito da plenitude, ou a pregação da mensagem do evangelho pleno na América Latina, tem chegado. Embora a pregação do evangelho seja crucial, os pentecostais acreditam que Deus se interessa por todos os aspectos da vida humana. Geralmente, os pentecostais suspeitam da educação teológica separada da vida na igreja. Tomaram uma certa liderança de desenvolver o contexto da igreja local sob a supervisão do pastor já estabelecido. Pastores em potencial são colocados em avançar numa igreja afiliada, onde o seu ministério é supervisionado por outros. E esse método de treinamento contribui para o crescimento e estimula
a propagação do evangelho, na maioria dos casos, às vezes os pastores não foram preparados para aceitar novos desafios, mas colocar um pastor numa igreja matriz, no papel de um governante, pode ditar sobre certas questões. Talvez a melhor maneira de chegar a compreender a natureza dinâmica do movimento pentecostal latino-americano seja examinar 2 casos históricos. Falaremos do movimento pentecostal no Chile e no Brasil. O Chile. 5 das 6 maiores denominações no Chile hoje são pentecostais. A origem da mensagem pentecostal no Chile está ligada a um missionário metodista da América do Norte, chamado Willis Collins Hoover, 1856 a 1936. Ele é considerado o pai do movimento pentecostal no Chile. Quando jovem, Hoover tinha originalmente estudado medicina. Depois veio a ser um missionário metodista, respondendo a uma chamada profunda e urgente, tendo ouvido as palavras América do Sul, América do Sul, América do Sul. Como pastor metodista, estabeleceu muitas obras no Chile, usando o conceito de reuniões em classe e capelas afiliadas, semelhantemente àquela dos pregadores que anteriormente faziam o circuito, o cavalo, na Inglaterra e na América do Norte. Hoover veio a ser superintendente de um distrito e pastoreou a maior igreja em Valparaíso, uma grande cidade no Chile. A despeito de ter um cronograma bem repleto de serviço e de reavivamentos que ali ocorria, orava pelo reavivamento chegasse ao Chile. Por volta de 1907, a esposa do pastor Hoover recebeu uma carta da Minnie Abrams, que fora sua companheira de quarto na Escola de Treinamento para Missões Nacionais Estrangeiras em Chicago. Abrams, que era missionário agora na Índia, descreveu um derramamento pentecostal naquele país. O coração do pastor Hoover ansiava por uma experiência semelhante e sua oração foi atendida. Após seu batismo no Espírito Santo, sofreu oposição a parte dos colegas metodistas, mas com ele, outros metodistas pentecostal foi expulso da denominação. Esse grupo, agora excluído da igreja metodista pentecostal, começa a primeira igreja pentecostal no Chile. E essa nova igreja cresceu rapidamente, não demorou para que a denominação metodista no Chile, que havia expulsado o pastor Hoover do primeiro início, levava o evangelho às ruas da Valparaíso. Os cristãos pentecostais cantavam e testemunhavam nos cultos ao livre e esperavam que contasse a respeito daquilo que Deus lhes fizera. Aqueles eram eficazes nos cultos, no ar livre, convites para ensinar nas classes de escola dominical, e à medida que o crente aumentava, ele podia passar a ser responsável por um ponto de pregação. Pouco depois do ano de 1930, houve uma divisão dolorosa na Igreja Metodista Pentecostal. O pastor Hoover fundou então a Igreja Evangélica Pentecostal, que dirigiu até a sua morte. As duas igrejas experimentavam crescimento de modo que agora não existe uma cidade de importância no Chile que não possuía uma igreja pentecostal. Essas denominações certamente são os maiores grupos pentecostais e com vários seguidores, mesmo assim, não deixa de atender por Willis Hoover, é chamado com toda razão o pai do movimento pentecostal do Chile. Falemos do Brasil. O Brasil também ilustra o crescimento dinâmico do movimento pentecostal na América Latina. Essa nação de língua portuguesa perfaz cerca da metade da área terrestre do continente, bem como sua população. No início do século XX, os evangélicos contavam com pouco mais do que 20% da população total. O início do movimento pentecostal remonta a imigrantes suecos como Daniel Berg, de 1884 a 1963, cujos pais eram batistas na Suécia. Berg aceitou o batismo como crente em 1899 na igreja do seu país. Por volta das dificuldades econômicas na Suécia, deixou o país em 1902
procurou uma nova vida nos Estados Unidos. Cerca de 2 anos mais tarde, estabeleceu uma boa amizade com outro sueco chamado Gunnar Wing, 1879 a 1933. Através do testemunho, recebeu o batismo no Espírito Santo, e a experiência pentecostal de Berg e sua amizade com Wing marcaram o restante de sua vida. Quando Wing aceitou um pastorado no estado de Indiana, Berg o acompanhou como assistente. Embora naquela cidade os dois homens ouviram uma profecia ordenando que fosse para o Pará, não sabiam onde ficavam. Foram à Biblioteca Pública de Chicago e descobriram que o Pará é um estado do Brasil. Em obediência à visão, Wing e Berg vieram ao Brasil em 1910. Berg trabalhava numa companhia siderúrgica e usava parte do seu salário para pagar as aulas de língua portuguesa que Wing cursava com o propósito de pregar ao povo. No começo, os dois homens procuraram trabalhar dentro das igrejas batistas, mas quando revelou ser impossível realizar a primeira campanha pública pentecostal no Brasil e penetrou a região amazônica, as áreas industriais do sul, seguindo o padrão conhecido na Suécia, Wing e Berg organizaram sua igreja com ênfase recaindo na Assembleia Local. Em 1918, adotaram o nome Assembleia de Deus. Os esforços de Berg e Wing deitaram os alicerces para a maior denominação no Brasil, a Assembleia de Deus, que é a maior no mundo inteiro. Embora os pentecostais brasileiros relutem contar os seus membros, há pelo menos hoje 9 milhões deles em 67 mil pastores nacionais. Só na grande cidade de São Paulo há mais de 2.000 igrejas da Assembleia de Deus. O movimento pentecostal no Brasil recebeu muito apoio das classes inferiores desde o início. E também tem ativos na educação, na saúde e no serviço de prestação, que a Igreja Nacional da Assembleia de Deus se destaca na América Latina, com o número de missionários e outras partes do mundo. Também opõe vasto território do Brasil. São muitos menores do que as Assembleias de Deus brasileiras. Se fôssemos contar todos os evangélicos que ultrapassam o número daqueles que estão na Europa, excluindo a Rússia e outros membros da comunidade dos Estados independentes. Vamos aos exercícios. Circule a letra que antecede a cada letra certa a respeito do movimento pentecostal. Letra A. A Igreja Pentecostal é uma denominação forte que inclui a maioria das igrejas do Evangelho Pleno da América Latina. Certo? Existem muitas igrejas pentecostais autocontentes, diferentes, certo? O culto pentecostal é animado e espontâneo, certo? O evangelismo é o propósito principal dos cultos de adoração, certo? A mensagem do Evangelho Pleno enfatiza a plenitude de vida e oração pela cura tá certo? A pregação do Evangelho é crucial, certo? A maioria dos pastores é perito em educação teológica, não. Os futuros pastores recebem treinamento local e são supervisionados por um pastor já estabelecido, H. Todos estão certos, com exceção da G. 10:11. Leia cada declaração, escreva no espaço abaixo a letra H, se descreve o pastor Hoover, e V se descreve Wing ou Berg e seu ministério. Origens batista. V. Origem metodista. H. Levado para uma visão a fazer a obra missionária no Pará, Brasil. V. T. Deixou a denominação anterior e se tornou parte da Assembleia de Deus. V. De Wing. Deixou a denominação anterior e começou uma nova denominação. H. Hoover. Chamado o pai do pentecostalismo no Chile, H. Hoover, recebeu a experiência pentecostal através do testemunho escrito e um missionário na Índia, H. Hoover. O que levou Hoover, Wing e Berg a deixar as denominações às quais pertenciam? Bom, no caso de Hoover, a perseguição, e Wing e Berg foram expulsos da Igreja Batista. O que era enfatizado pelo pastor Hoover e suas igrejas pentecostais contribuiu para o crescimento rápido. O que era enfatizado eram as escolas dominicais e o treinamento. Preencha os espaços em branco. A maior organização de Assembleias de Deus no mundo está no Brasil, onde tem mais de
9 milhões de membros. A chave do crescimento é evangelismo. Vamos às observações finais, texto 5, para terminar a nova visão panorâmica da história da igreja. Passamos a considerar tendências principais e preocupações comuns no mundo de hoje. Parece que o internacionalismo, urbanização e projetos de pobreza e das doenças são temas relevantes nos quais cristãos em todos os lugares precisam lidar. A lista não está completa. Mencionamos alguns itens de experiência que o amado aluno considere aplicar esses valores, bem como outros que surgirão como membro do corpo de Cristo. Falaremos do internacionalismo. As notícias diárias na maioria dos países nos oferecem relatórios sobre a interação entre povos e nações, para várias razões e nações. Hoje depende de um mundo necessário, uma cooperação internacional. Com o impacto, o internacionalismo tem sobre o nosso testemunho cristão. Já vimos, à medida que o colonialismo foi desaparecendo, a independência fomentava o orgulho nacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, os profetas seculares proclamavam que os países haviam acabado de ganhar a independência e aí cooperaram entre si com a Organização das Nações Unidas. Os países, no entanto, são livres e tomam suas próprias decisões. Mesmo com a organização, a ONU, que assim zela por uma postura pacífica entre as demais nações, elas defendem o individualismo e a soberania de cada nação. Durante os 45 anos que seguiram depois do fim da Segunda Guerra Mundial, duas grandes ideologias econômicas surgiram, o capitalismo e o comunismo, que dividem o mundo. As nações parecem estar formadas por um compromisso com um desses dois sistemas. Já em 89, as pessoas desiludidas com o comunismo, especialmente na Europa Oriental e na União Soviética, a vasta União desintegrou e a comunidade dos Estados independentes em muitos países promovia a ideologia do comunismo. Agora procura desenvolver um sistema econômico que funcione no seu contexto, visando o desenvolvimento econômico, mas o nacionalismo e até mesmo o tribalismo têm levado algumas delas a desconsiderar as necessidades de nações vizinhas. Atos individuais de terrorismo e violência coletiva são turbas que aparecem diariamente. Os cristãos veem que sua fé está entrelaçada nos fios da vida econômica e política. Portanto, o evangelismo deve reconhecer que o reino de Deus é maior do que apenas uma congregação local. A vida moderna possibilita que os cristãos tenham interação e maior facilidade em viajar, comunicar-se através da mídia. Essas novas oportunidades podem ser ilustradas pelo número de países que enviam missionários. E há poucos anos, todos os missionários que provinham dos Estados Unidos, do Canadá ou da Europa, agora estão sendo enviados à Coreia, a Singapura, ao Quênia e a outros países. Estão mobilizando missionários para uma colheita de alcance mundial. Espero que o estimado aluno esteja desafiado a ter consciência disso, do trabalho da igreja local, bem como da obra missionária, que a família estende-se fronteiras nacionais, étnicas e culturais. Falemos de outro conceito ou consideração, a urbanização. Em todas as partes da terra, as pessoas têm deixado as áreas agrícolas e mudado para cidades e vão para cidades urbanas. E isso causa simplesmente procura de serviço. A urbanização ocorre no mundo inteiro. As cidades e mundos subdesenvolvidos estão crescendo mais rapidamente. Quando éramos meninos, vemos que a maioria das cidades do mundo estava nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, porém, as cidades crescem rapidamente em várias partes do mundo. O crescimento tem produzido condições, às vezes, de não fornecer emprego, necessidades básicas, e talvez o problema também da própria remoção do lixo em várias áreas urbanas superpopuladas. Os pobres são explorados, há oficiais corruptos e comerciantes sem ética.
As cidades facilmente se tornam, às vezes, centro de doenças e desgraças, e crimes e prostituição. Tais condições experimentam muitas vezes a desilusão e o desespero, e nessas cidades promove-se o colapso de valores familiares e dos padrões bíblicos. As pessoas nas cidades ficam expostas a muitas atrações que corrompem a moralidade e um modo de vida moral e às vezes até anticristão. Existem também filosofias anticristãs, considerados como movimentos da nova era, que determinam a mentalidade das crianças e dos jovens. As megas cidades hoje constituem-se um desafio importante ao evangelho, os métodos que promovem a evangelização das cidades. É necessário, portanto, achar novos métodos para apresentar o evangelho de Cristo. Falemos de outro ponto, a pobreza e a enfermidade. Conforme já vimos, a igreja nunca abriu mão da sua mensagem da salvação em troca de uma doutrina de conforto material. Mas a pobreza é sim um problema e precisamos levar o evangelho de tal forma que possa afetar e alcançar aqueles que são atingidos por essa calamidade. O desafio continua. Seja como for, as secas deixam milhões de pessoas na miséria todos os anos. A expansão dos desertos tem levado pessoas a fugir dessas áreas para áreas onde encontram alimentos, água e uma vida mais digna. Mesmo assim, vemos em partes da África que sofrem com a terrível seca, ou às vezes inundações e chuvas, e a fome espreita sua presa. Jesus declarou que os pobres sempre estariam conosco, e isso nos leva a enfrentar esses desafios de levar o Evangelho de Cristo de forma completa, para afetar todas as áreas da vida. Também devemos distribuir generosamente alimentos, abrigos, para ajudar as pessoas. Doenças que poderiam ser prevenidas acompanham frequentemente a pobreza. A cólera, a tuberculose, a malária e muitas outras continuam em vários lugares. Além disso, a proliferação do vírus da AIDS pelo mundo inteiro. Tudo isso traz desafios para nós como cristãos, instalações médicas, compaixão humana. O evangelho deve ser sim pregado aos pobres e levado a mensagem do poder de Deus para curar as pessoas. Deve ser ouvida também pelos enfermos. E o cristão realizar a sua obra de trazer Cristo às pessoas. Vamos a uma palavra final. Como nós tudo no passado, vimos que vários cristãos optaram por relacionar sua fé à sua cultura. Alguns procuram reiterar-se novamente no mundo, levando a integrar a sua fé à sua cultura. Quando os cristãos seguem o caminho da separação, como alguns monges, poderão perder a oportunidade de testemunhar e de servir. Essa fé tornou-se introvertida e irrelevante. Quando os cristãos levam o cristianismo e os valores da cultura, levam também, e devemos tomar cuidado com o evangelho social, mas como exemplo, conseguir prestar atenção às necessidades do mundo e aplicar a mensagem bíblica a essas preocupações. Alguns recebem a Cristo na nossa vida. Também assumimos a responsabilidade de nossa fé e cultura, como Judas diz, a combater pela fé que nos foi dada, a levar o evangelho às culturas e às épocas. Devemos entender que o mundo procura abrigar e confortar-se com seus padrões, obriga-nos a trazer uma mensagem de salvação que não só liberta as pessoas, mas também altera alguns valores mundanos. Deus quer que transformemos a nossa cultura e que não nos conformemos com esse mundo, mas sejamos renovados pela renovação do nosso entendimento, que possamos levar uma mensagem fortalecida pelo Espírito Santo, a trazer graça e o reino de Deus a todos. Não é animador notar que homens e mulheres citados nesse estudo
fizeram isso de modo eficaz. Por exemplo, o amado aluno deve lembrar de William Tyndale, insatisfeito com a ignorância, traduziu a Bíblia para o seu idioma. John Wesley ficou insatisfeito com a imoralidade dos seus tempos e procurou levar uma vida de santidade. Embora estejamos otimistas, oportunidades incomparáveis para evangelizar nossos dias, devemos lembrar que também fazem parte os cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6, no simbolismo do derramamento de sangue, da fome e da morte, que são ali descritos. E o evangelho deve chegar a cada tribo e nação. Muitos precisam ouvir as boas novas da redenção em Cristo. Cremos que agora estamos anunciando o reino de Cristo à nova geração, que está próximo para vir, para vermos o céu aberto e o cavalo branco e o seu cavaleiro, que é chamado fiel e verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. Seus olhos como chama de fogo, sua cabeça com muitos diademas, está vestido, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. O capítulo final do Apocalipse escreve sua visão, os tempos do fim. Jesus diz, eis que cedo venho. E o Espírito, a esposa diz, vem. E que venha, e diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A história logo chegará ao seu fim. Permanece a eternidade. Ora, vem Senhor Jesus. 10:15. Descreva, resumidamente, o impacto do internacionalismo sobre o testemunho cristão. Bom, impacto internacionalismo que envolve várias nações. Explique porque há uma grande necessidade de cristãos que se dispõem a ser missionários. As pessoas de cidades grandes hoje. Sim, porque muitos têm sido tocados pela necessidade de levar o evangelho a outros povos. Considere o fato que o evangelho abrange o ser humano como um todo. Qual a responsabilidade do cristão quando as pessoas que sofrem devido à pobreza e doença levar o evangelho a elas? Vamos à revisão da lição 10:18. A Igreja Católica Romana na América Latina hoje tem assumido o papel de apoiadora dos regimes comunistas. 10:19. Qual dessa declaração uma generalização correta a respeito do catolicismo romano na América Latina hoje? Letra D, muitos católicos romanos têm meramente uma fé nominal. 10:20, as comunidades de base da Igreja Católica na América Latina pode melhor ser descrita como grupos carismáticos que romperam com uma igreja organizada. Não, grupos que fizeram, comunidades de pessoas que ministram dentro da própria paróquia maior. Letra B, o certo. 10:21, a chegada do protestantismo à América Latina causou muitas alterações na natureza da igreja, do culto ali. Qual dos seguintes declarações não é uma dessas mudanças? Não é, aqui não é, tem havido um espírito de abertura e cooperação entre a Igreja Católica e a maioria dos grupos protestantes, muitos missionários agora estão sendo ministrando novos crentes encorajados às ruas. Tem havido um espírito de abertura e cooperação. Isso não tem havido. Vamos às declarações que segue a Igreja Católica Romana na América Latina através do século XX, durante esse século. Escreva C no espaço em branco, cada declaração certa e para errada. A Igreja Católica Romana cooperava com os conquistadores da América Latina a fim de destruir o paganismo, certo? A maioria das conversões do catolicismo estava na base individual, representava os compromissos sérios com Cristo, errado. 10:24, o Papa opunha-se aos primeiros esforços do povo latino-americano para tornar independentes seus conquistadores, certo. A maioria dos sacerdotes do país latino-americano era de nativos da região, errado. Quando os países 10:26 ganharam a independência, os novos governos foram, na sua maior parte, hostis à fé católica romana, errado. O sincretismo tem frequentemente resultado da falta de treinamento na fé católica, certo? Já vimos que a teologia da libertação tem sido promovida na América Latina em anos recentes. Essas declarações, princípios da teologia da libertação, conceitos correlatados, escreva
A, se for um conceito bíblico sustentado pelos teólogos da libertação. B, se for um conceito não bíblico sustentado pelos teólogos da libertação. E C, se for um conceito bíblico não sustentado pelos conceitos da libertação. Então, nós temos A, B ou C. Vamos lá. A mensagem cristã deve começar com contexto político e social. Aqui é B. Algumas pessoas são tão pobres e deprimentes que precisam ser abordadas como não humanos. B. Quando evangelizar as pessoas, devemos preocupar com a justiça social. C. Conceito bíblico. O pecado não é assunto pessoal, mas é tudo quanto oprime e escraviza. B. A salvação é espiritual e não política ou social. C. A ênfase deve recair sobre libertar as pessoas de condições físicas desesperançosas, mesmo que isso demande violência. Aqui é a letra A. Letra B. Se for o conceito não bíblico sustentado, é B. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 10. O aluno agora presta atenção na revisão que nós vamos fazer do teste de número 5. Nós vamos fazer a revisão e ao fazer essa revisão, você vai poder fazer então o seu teste de número 5. Preste bastante atenção na revisão que nós faremos agora, onde abordaremos essa lição, a 10, a lição de número 9 e 10 e o teste de número 5. Então, ao prestar atenção na revisão da prova, você será capaz de realizar o seu teste com eficiência. Olhemos então a revisão do teste. Só um minuto que estamos abrindo aqui o teste para que você possa realizar o seu teste com eficiência aqui. Só um minutinho mais, às vezes a internet é lenta. Estaremos abrindo o teste para que você possa então fazer o seu teste de história da igreja. Deixa eu colocar aqui, um minuto, a prova, história da igreja, para que você possa ter, faremos as perguntas, são 16 questões, normalmente, e você terá, então, o seu teste de número 5. Vamos ao teste 5 da nossa lição, que engloba a lição 9 e 10. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a principal dificuldade em definir o termo evangélico? Aqui a resposta correta é a D, a diversidade de significados, atributos ao termo. Então, essa diversidade de atributos ao termo é a dificuldade. Letra D. 2. O que motivou a criação do termo evangélico como substituto ao fundamentalismo? Letra B, a rejeição da teologia liberal. A rejeição da teologia liberal. 3. O que representou o ministério de Billy Graham para os evangelhos norte-americanos? Letra D, uma representação mundial da mensagem evangélica. 3 é D. 4. Em qual das localidades abaixo ocorreu um derramamento do Espírito Santo que atraiu a atenção de todas as partes do mundo? Letra E, nas campanhas da Rua Azusa, na Califórnia. 5. A renovação carismática nas igrejas tradicionais, entre os abandonados nas ruas e entre os filhos das flores, indicam a bênção pentecostal. Letra C, está à disposição de todos aqueles que creem em Cristo. 5, letra C, à disposição de todos aqueles. 6, alguns protestantes preferem ser identificados como evangélicos e não como fundamentalistas. Por quê? C, considera que os fundamentalistas são exageradamente conservadores, defensivos e intolerantes. C, na 6. 7, os tradutores da Bíblia Wycliffe são